aí. Obrigada. Amém. Deus, no final da criação, que foi a última coisa que Deus fez? A mulher. Ele já tinha criado tudo. O homem já estava até trabalhando, já estava dando nome a tudo. E aí ele foi e falou: não, ainda falta uma coisa. Não está completo isso. O homem não está, ele está sozinho, porque todos os animais têm a sua companheira, mas o homem não tem. Está faltando alguma coisa. Ele foi lá, deixou Adão dormir. Dizem que é para ele não dar opinião. Preparou um pedaço dele, a costela. Por que ele não tirou o pé? Nem tirou a cabeça? Eu acho que se ele tirasse o pé, a mulher ia querer pisar no homem. E se ele tirasse a cabeça, a mulher ia querer mandar. Não. Ou então o homem ia querer pisar na mulher. O que aconteceu? Ele tirou a costela. Para a mulher o quê? Andar lado a lado. Lado a lado. Aí ele foi e criou a última coisa, a mais trabalhada, porque a mulher foi toda trabalhada, ele mesmo fez com as próprias mãos. Aí eu quero te perguntar, por que será? Qual o propósito de Deus na criação da mulher? Pergunta aí para quem está do seu lado. Qual o propósito de Deus quando Ele criou a mulher? Deus tem propósito no que Ele faz? Tem mesmo? Tem. Fala aí, fala alto para mim. Auxiliadora, que mais? Companheira, que mais? Mãe dos filhos. Que? Intercessora. Amém, ajudadora. Ué, mas a mulher então... Será que a mulher foi criada com qualidades diferentes dos homens? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Exatamente. Deus deu à mulher qualidades e capacidades diferentes da dos homens. O homem é mais objetivo, é mais prático, e a mulher enxerga além, não é? A gente enxerga além, a gente tem sabedoria, a gente tem sensibilidade. Ele fez um ser sensível, Ele fez uma pessoa linda, com beleza exterior e interior. Ele fez um ser diferente, que é capaz de sentir o que o filho está passando, que é capaz de sentir o que um irmão, uma irmã está sentindo, que é capaz de perceber o marido, ou um pai, uma mãe. A mulher tem uma sensibilidade, tem um sentido diferente, tem uma capacidade diferente. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. A mulher foi o último ser criado por Deus, foi o ápice da criação, cheia de beleza, meiguice, delicadeza, sabedoria, sensibilidade e força espiritual. Foi o coroamento da natureza. Ela é a imagem e semelhança mais sensível de Deus. A imagem e semelhança mais sensível de Deus. Essas qualidades Deus tem e Ele nos deu. O homem, às vezes, a gente vai falar alguma coisa, ele pensa aqui, assim, não, porque aqui
Não, meu filho, eu estou vendo lá, se a gente for fazer isso, pode acontecer isso, assim, assim. A consequência pode não ser boa. Ou então, vamos fazer porque vai ser uma coisa boa. Isso é especial, não é? Mas aí você pode me dizer, pastora, deu ruim, porque eu não sou assim, não. Eu sou braba, eu grito, fico nervosa, eu esculacho todo mundo dentro de casa, eu sou terrível. Aí eu vou te dizer, precisa de quê? Quem é assim? Precisa de quê? Precisa de ser lapidada pelo Espírito Santo. Ele tem a capacidade de fazer brotar dentro de nós a meiguice, a doçura, a paciência, as qualidades que Marcelene falou. Teve gente que recebeu aí qualidades. Eu recebi, a minha qualidade foi ser boa filha. Eu gostei disso, eu pensei, será que eu sou boa filha? Eu tento ser. Mas você recebeu outra. Qual foi? Fala alguém aí uma qualidade que você recebeu. Paciência. E você? Trabalhadora. O que mais? Quem mais? Não entendi. Gentil. É boa essa, hein? Gentil é boa, hein? Será que a gente é gentil? E aí ele foi e falou que a mulher era necessária para o homem. Não sei se vocês prestaram bem atenção nisso, né? Mas aí tem gente que fala, meu Deus, a importância da mulher só está no homem? É porque o homem precisa dela? Não. A importância da mulher é muito além disso. Você viu o que Jesus fez com a mulher samaritana? Nós tivemos uma pregação agora há pouco tempo sobre isso. A mulher samaritana, que o pastor Cláudio Duarte falou, ela estava lá, era uma mulher jogada, que não tinha valor, renegada, que ninguém queria saber, que ia no poço só meio-dia para não ir junto com ninguém. E Jesus foi lá e valorizou aquela mulher e deu nova vida àquela mulher e disse para ela que ela era importante. E ela foi uma missionária, ela saiu falando de Jesus para toda a cidade onde ela morava. Então a mulher tem importância? Então você vai falar para quem está do seu lado, você é importante. Você é valorizada por Deus. Fala. Aí, qual o plano de Deus para a mulher? Eu escrevi o seguinte: as mulheres são chamadas para fazer parte do eterno plano de Deus. Deus tem um plano na sua vida? Deus tem um plano na vida de uma... não, eu sou muito ruim, pastora. Deus não tem plano na minha vida, não. Tem sim. Tem plano sim, na vida de todo mundo. E para quê? Refletindo a beleza da união com Cristo em todos os aspectos de sua vida. Quer dizer que eu posso transmitir Jesus aonde eu estiver? Eu posso transmitir no meu trabalho, costurando na máquina, na confecção, na escola, sendo amiga na escola. Muitas vezes na escola existe uma situação muito difícil, a gente sabe que os adolescentes, a fase de estudo é complicada, né? Existe o bullying. E será que no bullying eu fico rindo com quem está debochando, ou eu vou lá dar um abraço para quem está sofrendo o bullying? Será que eu fico rindo para ser igual às amigas que estão debochando, que são as poderosas? Ou será que eu vou lá e dou uma força para aquela que está sofrendo o bullying? Então, tudo o que a gente faz reflete Deus ou não. Depende do nosso
da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar, no nosso estado emocional, do que a gente está vivendo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque quando Deus criou a mulher, Ele tem um propósito. Mas eu só vou realizar o propósito que Deus tem para mim se eu quiser. Se eu deixar Deus agir na minha vida. Porque se eu não deixar, se eu simplesmente quiser viver a minha vida de acordo com o que a vida me levar, nem sempre, ou quase nunca, esse propósito se realiza. Por quê, gente? Por que será? Será que quando Deus criou o homem e a mulher, apareceu um inimigo para derrubar a criação? Apareceu? Apareceu. Satanás apareceu e foi justamente na mulher primeiro, para derrubar a criação. Não é que ela seja mais culpada, não. Os dois são culpados. O homem aceitou. Mas eu estou falando, existe um inimigo. Nós não vivemos a vida que a gente quer, muitas vezes, porque existe um inimigo, Satanás, ele e os demônios. Eles querem destruir a beleza, a meiguice, a paciência, a generosidade, a amabilidade, o sorriso do nosso rosto, a maneira de falar suave com quem está do nosso lado. Ele quer nos destruir. Ele quer. A criação foi feita, Jesus fez, Ele entrou. Mas Deus fez, Ele entrou, mas Jesus fez o quê? Veio ao mundo, morreu por nós para nos religar com Deus. Agora, eu só posso ter ser religada com Deus se eu quiser realmente, se eu colocar Deus na minha vida de verdade. Então, eu vou falar 3 lugares, 3 áreas da nossa vida em que o diabo, Satanás, eu não preciso ter medo de falar dele, preciso? Ninguém tem medo de falar dele, não, o coisa ruim. Tem gente que tem medo de falar o coisa ruim. Não precisa ter medo, que Jesus nos deu autoridade e poder. Existem 3 áreas da nossa vida que Ele tenta nos oprimir. Quem está comigo no GP, nos acompanhando, sabe, a gente comenta, a gente fala isso. A primeira área é a mente. A primeira área da nossa vida que o diabo tenta pegar e falar, eu vou atacar a mente dela para destruir a alegria dela, a felicidade, é a nossa mente. A palavra de Deus diz que o diabo lança setas inflamadas e que nós devemos resistir às setas inflamadas do maligno. Está escrito isso em Efésios. Efésios 6 está escrito que nós devemos resistir às setas inflamadas do maligno. E essas setas, será que elas podem ser pensamentos? A maioria. Aí eu te falo, esses pensamentos podem ser de quê? Dá uma ideia aí, vamos falar junto. Que destrói a nossa alegria, qual é? Pensamentos de lembranças ruins, para diminuir a nossa autoestima. Você não é nada. Ou então assim, eu não consigo, eu sou feia. Olha no espelho e fala, meu Deus, que coisa horrível, eu sou muito feia. Olha que nariz horroroso. Ela é linda, mas o nariz ela acha horroroso. Olha que nariz horroroso, meu Deus. Olha que olho caído, zoio feio que a pastora arrumou.
Olha lá. O zoio da pastora. Olha. Aí vem esses pensamentos assim. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Por que não é você? Porque ele fala na primeira pessoa. Ele podia falar na segunda também, você. Mas ele fala na primeira para que eu acredite no que eu estou pensando. Eu não consigo. Eu sou terrível. Eu sou feia. Eu sou gorda. Eu sou incapaz. Eu não tenho capacidade. Eu sou burra porque eu não estudei. Aí eu estudei pouco e eu sou burra. Ninguém se importa comigo. Eu sou uma coitadinha, porque ninguém se importa comigo. Minha mãe me abandonou. Aí eu fico remoendo aquelas coisas ruins dentro de mim. Esses pensamentos, a psicologia fala que são pensamentos intrusivos, mas a gente que tem Deus, a gente sabe que Satanás está nisso. Eles surgem na nossa mente do nada. Quem já percebeu isso, já sentiu isso? Deixa eu perguntar uma coisa, tem alguém com frio aí? Não quero nenhuma mulher com frio. Felipe, sabe aumentar a temperatura? Aumenta aí pra gente, que é culto de mulher. Mulher sente frio, não gosta, tem que ser 23 graus. Isso, show. Então, são pensamentos que surgem do nada. Às vezes você está na sua casa fazendo uma comidinha. Aí vem um pensamento assim: você não vai conseguir fazer aquela prova. Você não vai conseguir passar. Você não vai conseguir dar conta da meta lá na confecção, que você tem que dar conta e costurar aquilo tudo. Eu não vou conseguir, meu Deus, eu não vou dar conta disso. É muita coisa. Meu Deus, é muita coisa que eu tenho que fazer para mudar da minha casa. Eu vou mudar, gente, semana que vem. Só Jesus na minha vida. Mas aí, quando vem esse pensamento, o que eu devo fazer? Eu devo acolher ele. Existem pessoas que acolhem o pensamento, guarda no coração e fica com aquilo remoendo. E aí começa a produzir dentro da gente, mulher que é sensível e tem uma sensibilidade maior que a dos homens, começa aquele pensamento ruim, vem para o coração e começa a produzir sentimentos ruins, emoções ruins, que vão fazer com que eu fique triste, chateada, aborrecida, sem paciência, para baixo, às vezes dando resposta brava para alguém, porque eu não estou bem. Porque a gente não está bem. Porque lá de manhã cedo, eu peguei um pensamento que Satanás me lançou na minha mente, guardei ele e botei ele dentro de mim. Quando de noite o marido chega em casa, eu estou chutando, como é que fala? O balde, né? Chutando o pau da barraca, fazendo e acontecendo, sendo grossa, mas sabe, meu Deus, eu não sei porque eu estou assim hoje. Às vezes ela nem sabe, às vezes a gente nem sabe por que a gente está assim. Mas se a gente for fazer uma retrospectiva do nosso dia, caramba, foi aquele pensamento que me deixou para baixo, porque aquele pensamento me disse que eu sou incapaz, que eu sou feia, que o marido não gosta de mim, que ele gosta das mulheres que estão na rua, que ele tem uma colega de trabalho muito bonita e eu estou em casa e ele não está dando... Ele não gosta, aí o marido chega todo sorridente, ela dá logo aquele coice nele, que não tem outra palavra, e aí, quando dá o coice, claro, ele vai ficar aborrecido, chateado, lógico, ele levou um coice, mas ele estava alegre, chegando, voltando para casa com alegria, mas aquele coice fez ele ficar ruim, e pensar em outra coisa lá fora. Quem causou aquilo tudo? Eu, a mulher. Fala assim, eu
Eu sou responsável pelos meus atos. O diabo lança, mas cabe a mim aceitar ou não aceitar. Cabe a mim dizer: incapaz é você, diabo. Eu não sou incapaz de nada, porque Jesus me deu capacidade. E se Ele me deu isso aqui para eu fazer, eu vou conseguir fazer. Se Ele deu uma prova de física super difícil para fazer, eu vou conseguir fazer. Se Ele me deu uma meta na confecção para cumprir, eu vou conseguir cumprir. E você está achando que eu sou feia? Eu não sou feia nada. Quem é feio é você. Você é horrível. Eu sou bonita porque eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. E eu vou te dizer, não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Porque vai ver a cara que a gente acorda de manhã. Pelo amor de Deus, o cabelo assim, tudo assim. Aí a gente vai lá, com aquela cara que a gente acordou, tomar café. Que é isso, gente? Faz alguma coisa para melhorar no espelho, antes de tomar café. Eu com 63 anos, nem deixo ninguém me ver. Eu vou no espelho, lavo o rosto, passo uma basezinha, passo um batom, coloco um brinquinho pequenininho, penteio o cabelo, depois eu vou tomar café. Isso demora muito? Demora muito? Não, é super rápido. É rotina, é rápido. Para que eu tenho que chegar lá na frente de pessoas, do meu marido, do filho, sei lá de quem, com aquela cara arrasada? Amassada e arrasada. Tem gente que sai na rua assim. Não pode. Você é linda, mas você tem que se cuidar. Você se cuida bonitinho, aí vai lá, se arruma, pronto. Você vai já ter outro aspecto do seu rosto. E vai se achar linda e vai falar bonita. Não é? Aí o diabo cai de cara no chão quando ele quer dizer que você é feia, porque ele vê que você não deixa ele entrar. Ele deixa que você resiste. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste aos pensamentos ruins, aos pensamentos malignos. Você não aceita aquilo. Você fala: diabo, você que é derrotado. Eu não sou derrotada, porque Jesus garante para mim, garantiu para mim a vitória. Eu sou abençoada por Deus. Declare isso todo dia. Se olha no espelho e fale isso: eu sou abençoada, porque Jesus morreu na cruz por mim, e eu não vou deixar o diabo me destruir na minha mente. Tudo começa num pensamento. Tudo começa num pensamento ruim, e eu não vou deixar acontecer. Aí vem outra parte. Vamos lá, eu vou ler um versículo que pode nos ajudar. 2 Timóteo 1:7, vamos só escutar. Está escrito assim: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, ou equilíbrio. Então o Espírito do Senhor, ele habita em nós. O Espírito do Senhor habita em você? De verdade?
esse Espírito, ele nos dá amor, poder e equilíbrio. Então eu vou dizer, se você acolhe um pensamento ruim, de novo, você vai guardar aquele pensamento durante o dia ou durante vários dias, você vai ter equilíbrio? Você vai ter paciência? Você vai ter amor pelo próximo? Você vai ter amor, paciência para responder um filho, para ensinar um filho? Você vai ter amor, paciência para receber a família, seja quem for, o marido? Não, porque você está cheia de coisas ruins. E as coisas ruins, as coisas boas dão fruto? As coisas ruins também dão fruto? Dão. As coisas ruins também dão fruto. Fruto de amargura, de tristeza, frutos de gritaria. É o fruto de quem são esses frutos? O fruto quem lembra? Está escrito em Gálatas. Carne. São os frutos da carne. Então, se eu acolho pensamentos do diabo, pensamentos intrusivos, pensamentos que vão me colocar para baixo, eu não rejeito esses pensamentos, eu converso com eles. Eu posso conversar com meus pensamentos? Posso. Eu posso dizer assim: isso é verdade? Fulaninho não gosta de mim. Eu acho que o meu genro não gosta de mim. Eu já tive esse pensamento. Thaís está escutando lá, eu já tive. Logo que minha filha, a minha primeira neta nasceu, eu tive esse pensamento. Aí, eu fui ensinada numa terapia que eu tinha que refletir sobre aquilo. Quais as evidências de que aquilo é uma verdade? E quais as evidências de que aquilo é uma mentira? Então eu comecei a questionar, comecei a observar, e eu vi que eu estava errada. Por quê? Não era o gostar ou não gostar de mim, não era a minha pessoa que era importante, era a situação que ele estava vivendo do primeiro filho e aquela luta dentro da casa. Não era eu. E eu percebi que não era nada daquilo. Mas e se eu acolho esse pensamento dentro de mim? Como é que ia ser? Eu ficar pensando isso a vida toda? Então, nem sempre o que você pensa é verdade. Quando você pensa uma coisa que vem ruim, é mentira. Quando você pensa uma coisa a respeito de você, fulano não gosta, não sei quem, não sei o quê, conteste, pense e mande embora em nome de Jesus. Creia no que a palavra diz. Se está dizendo que eu sou fraca, a palavra diz: eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Se está dizendo que eu sou feia, a palavra diz que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, eu sou bonita. Se está dizendo que eu sou incapaz, a palavra de Deus diz: eu sou capaz, porque Jesus falou que me dá capacidade. Ele me capacita. Se está dizendo que eu não tenho sabedoria, no pensamento você vai falar: eu tenho sim, porque Jesus vem e me dá sabedoria necessária para o que eu quiser fazer. Ele me dá sabedoria, é só eu pedir. Jesus, me dá sabedoria para fazer isso ou aquilo, e Ele vai te dar. Então, vamos rejeitar os pensamentos ruins? Não vamos acolher mais eles? Se você fizer isso, o diabo já tirou uma arma. Você já matou uma arma que o diabo usava para te abater, para te deixar triste. E a segunda arma são as emoções. Nós estudamos isso no GP há pouco tempo. O diabo tenta te sobrecarregar com preocupações e... Verdade isso? Ou é só lá em casa? É só lá em casa? Desânimo. É só lá em casa?
comparações. A grama da vizinha mais bonita, meu Deus do céu, que roupa linda que ela tem, ela é tão charmosa. Jesus, ela é tão inteligente, ela sabe falar, e eu sou tão matuta. Comparações. Ele quer que você viva ansiosa, ansiedade, e presa ao que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam de mim é mais importante do que o Deus pensa de mim, o que eu penso de mim. O inimigo usa emoções como tristeza, frustração, raiva, e tem mais, se alguém lembrar aí alguma, angústia, aflição, para te tirar a paz de Deus. O que Satanás quer? Que você viva cansada, sem forças e cheia de ansiedade. É isso que Satanás quer. Se ele consegue isso, ele destrói aquela mulher que Deus criou. Ele fica feliz da vida, dando pulo de alegria. Aquela lá eu destruí. Oh, que beleza, agora eu vou pegar a filha dela. Se eu conseguir com a mãe, eu vou conseguir com a filha também. Opa! E aí, o que a gente faz com as emoções? Nós estudamos isso, né, gente? No GP. As emoções são coisas naturais, tá? Deus fez a gente seres emocionais. Então, é natural eu sentir alguma coisa. Se alguém joga uma água de chuva, um carro passa, joga uma água de chuva em cima de mim, é lógico que eu vou ficar chateada, com raiva, é lógico que eu vou ficar brava, mas essas emoções eu preciso aprender a controlar com o Espírito Santo. Por quê? Eu sei que aquilo foi ruim, aquele momento foi ruim, mas o que eu faço com aquilo depois é que vai fazer a diferença. Eu fico com aquilo, remoendo de novo, igual os pensamentos, abatida, chateada e deixando o diabo me pisar, ou eu pego e falo, quer saber? Eu vou lutar contra isso, porque vou pegar a palavra, vou falar, Jesus, o Senhor me garantiu tantas bênçãos, e eu estou aqui chateada e aborrecida à toa, por causa de uma besteira, por causa de um ônibus que saiu antes da hora e eu não consegui pegar, por causa de um carro que me deu uma fechada quando eu estava dirigindo. Então, gente, olha o que a palavra de Deus fala. Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu posso pegar minha ansiedade, está escrito também em Filipenses 4, 6, está escrito assim: não andeis ansiosas por coisa alguma, mas antes estejam em tudo, coloquem tudo em oração, com pedido, com súplica e com adoração, com gratidão. E aí no 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Eu estou ansiosa, aí eu vou ficar me culpando porque eu estou ansiosa. Meu Deus, eu estou ansiosa, que coisa horrível. Jesus, eu não consigo me libertar dessa ansiedade, eu sou terrível. Não, gente, em vez de ficar reclamando e falando, vai diante de Deus e fala assim, Deus, eu quero falar com o Senhor, eu estou muito ansiosa hoje. Eu posso falar assim com Deus, normal, como se fosse uma pessoa? Posso? Posso. Aí você fala, olha, meu filho está doente, está tendo febre toda hora, eu não sei como é que eu resolvo isso, já fui no médico.
olha, eu tenho que mudar, Jesus, de casa, e agora? Que casa que eu vou arrumar para mudar? E Jesus, o Senhor vai colocar, Jesus, a casa certa, no lugar certo, não deixa eu errar. Eu entrego tudo a Ti, porque a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então eu posso entregar, Jesus, ao Senhor as minhas preocupações, as minhas ansiedades, as minhas limitações, porque eu sou limitada, Jesus. Você pode falar tudo com Deus. Eu sou limitada, eu tenho dificuldades, eu não sei fazer isso no meu trabalho. Pai, eu não estou aguentando aquela colega de trabalho que fica do meu lado só reclamando. Jesus, me ajuda, eu preciso. Acalma o coração dela, eu envio paz para ela agora. Isso tudo eu posso fazer em oração, Jesus. Gente, vai lá, Senhor, segura minhas emoções, eu vou entregar isso a Ti. Eu não vou acolher dentro de mim esses sentimentos ruins, eu vou entregar isso ao Senhor. E quando você faz isso, a paz de Deus vai vir, a tranquilidade vai vir, porque você está lutando para não deixar o diabo te destruir. Fala para quem está do teu lado: eu não vou deixar o diabo me destruir. Fala: você não pode deixar o diabo te destruir. Aí eu te pergunto: quem está dirigindo sua vida? As suas emoções? As circunstâncias? Ou Deus? Verdade mesmo? Pensa, gente. Fecha o olho e pensa. Quero todo mundo de olho fechado. Quero todo mundo de olho fechado. Você vai pensar. Como é que você reagiu hoje em casa? Como é que foi seu dia? Você deu bronca? Você brigou com alguém? Não precisa responder para mim não, tá? É para responder para você mesma. Você ontem, como é que foi? Semana passada, como é que está seu relacionamento com seu cônjuge, com seu marido? Está cheio de brigas? Cheio de discórdias? Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Está cheio de problema, dificuldades? Não tem paciência? Já pega o chinelo para bater à toa? Como é que está? Pensa aí. A criança não fez nada, eu já estou dando bronca só porque ela chamou mãe. Como é que está seu relacionamento com suas amigas? Quem não tem filho ainda, com seus pais? Sem paciência, se tranca no quarto e fala: não quero falar, pum, fecha a porta. Agora você vai orar. Você vai falar com Deus aí de olho fechado. Eu quero que a minha vida seja dirigida por Ti, Jesus. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ser essa mulher rixosa. Como a palavra chama de mulher rixosa, que ninguém aguenta ficar do lado dela. Eu não quero ser assim, Jesus. Eu quero que o Senhor me mude. Muda minha maneira de ser, Senhor. Eu confesso a Ti, confessa, porque isso é pecado. Todas essas coisas que eu falei é pecado. Confessa, eu briguei à toa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Eu quero melhorar. Fala para Deus: eu quero ser dirigida pelo Teu Espírito Santo. Fala mesmo, Ele está te ouvindo. E o coração, Ele olha o coração e Ele ajuda. Amém? Podem olhar para mim. A terceira área da nossa vida que o diabo tenta e que ele quer nos derrubar é a vida espiritual. Ele faz de tudo
para você não orar e não ler a palavra. Quem já percebeu isso? Ele faz de tudo para você não vir ao culto, até dias importantes você não conseguir chegar aqui. Às vezes é luta para vir na igreja. Quem tem luta para vir na igreja? Quem tem desânimo para vir na igreja? Se eu pudesse, eu não ia hoje, Jesus, mas eu tenho que ir. Ai. Então, isso também é tentação. Quando você não consegue orar, quando você não tem tempo para orar, quando de repente você quer orar, mas já te chamam para fazer alguma coisa, quando você não consegue separar um tempinho dos 24 horas do dia para falar com Deus, nem para ler um versículo. Isso também é tentação. E o diabo faz isso porque, se ele conseguir te afastar da oração e da palavra, ele sabe que sua força diminui. Fala assim para o lado: se você não orar, sua força diminui. Fala de verdade mesmo, com força. Se você não orar, sua força diminui. A frieza espiritual é um dos maiores ataques espirituais contra a sua vida. O diabo sabe que uma mulher ligada com Deus é inabalável. Uma mulher ligada com Deus é inabalável. Uma mulher conectada com Deus é inabalável. Por isso, ele tenta te distrair, tirar seu tempo de oração e fazer que você não sinta mais vontade de buscar a Deus. Eu preciso ter vontade de buscar a Deus? Não. Busque a Deus sem vontade. Busque a Deus a tempo e fora de tempo. Busque a Deus de manhã, de tarde, de noite, cozinhando, levando o filho para a escola, trabalhando na máquina, fazendo o que você fizer, dirigindo. Busque a Deus em todo tempo. Fale com Ele. Fala: me ajuda, Jesus, em tudo. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando você busca, Ele se chega. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí eu te pergunto: você tem priorizado a sua vida com Deus? Vamos fazer um propósito hoje, acordar um pouquinho mais cedo para ter um tempo com Deus? Acordar antes dos filhos para ter um tempinho com Deus? Ou, se você consegue fazer isso na hora do almoço, no seu trabalho, separe um tempo longe num canto, você e Deus, para orar e ler a Bíblia. Vamos fazer esse propósito hoje? Saiba sempre, você não está sozinha. Você não precisa vencer essas artimanhas do inferno para te derrubar, os pensamentos, as emoções ruins, sozinha. Você tem o Espírito Santo com você. Quando Jesus foi embora, Ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Ele vai estar com vocês todos os dias, em todos os lugares, até a consumação dos séculos. Ele nunca te abandona. Nós podemos sentir frieza. A gente às vezes sente que está fria, mas Jesus não está longe, o Espírito Santo não está longe, Ele está dentro de você. Mas mesmo você não sentindo, fale com Ele, peça ajuda, peça para Ele te dar sabedoria, peça para Ele te dirigir.
Quando vier o medo, o que você vai fazer? Declare: Deus não me deu espírito de covardia. Pode falar, todo mundo junto. Deus não me deu espírito de covardia. Quando as emoções te balançarem, lembre-se, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando sentir fraqueza espiritual, busque, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Deus é tão bom, mas é tão bom. E a bondade dele nos acompanha. Está escrito no Salmo 23, que a bondade dele nos acompanha. Então agora fique de pé. Nós vamos fechar os olhos. Antes de fechar os olhos, faz uma espreguiça aí um pouquinho assim, ó. Eu fiquei ouvindo isso tudo, agora eu quero praticar. Quem quer praticar? Fecha seus olhos. Você vai fazer o seguinte, eu vou fazer um apelo aqui. Quem quer ter sua vida dirigida pelo Espírito Santo? Quem acha que precisa disso, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Pode começar. O louvor baixinho, a gente vai orar. Você quer ter sua vida dirigida pelo Espírito Santo? Coloque a mão no coração. Eu gostaria que as irmãs que trabalham do apoio, pastora Penha, viesse aqui para abençoar cada irmã que está aqui. Você vai falar comigo, junto comigo assim: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu não tenho sido dirigida pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ter minha vida mudada. Eu quero realmente ser uma mulher de Deus. Me ajuda. Me dá, Senhor, a unção do Teu Espírito. A unção que despedaça todo jugo. Retira todo o peso de mim. Eu entrego minha vida ao Senhor. Mais uma vez. Eu entrego o meu caminho a Ti. Eu confio em Ti. E sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Agora, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Pai querido, Pai amado, eu te peço agora que o Teu poder chegue sobre cada mulher que está aqui fazendo um propósito de mudar de vida, de ser realmente uma bênção na Tua mão, de ser uma mulher ungida, uma mulher sábia, que vai ser luz aonde ela for. Toma cada uma nas Tuas mãos, Senhor, para que o plano Teu venha a ser executado na vida de cada uma, para que elas saibam e tenham a unção de Deus para transmitir a Tua palavra, transmitir o Teu amor para casa dela, para os filhos, para marido, para colegas de trabalho, para pessoas no ônibus, na condução, na escola. Meu Deus, em nome de Jesus, toma essas mulheres nas Tuas mãos, Senhor. Venha o Teu reino, abençoa, tira todo o peso espiritual. Nós repreendemos agora todo o peso maligno, toda a obra do inferno
inferno na vida delas, de cada uma, em nome de Jesus. E nós abençoamos essas vidas e determinamos que estão libertas, livres pelo poder da tua palavra, de Lucas 10:19, em nome de Jesus. Vem, Jesus, derrama do teu poder, enche do teu Espírito Santo, visita as tuas filhas e enche do teu Espírito Santo nessa noite, Pai, que elas cheguem em casa cheias de alegria, cheias de paz, cheias da tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus, dê um glória a Deus. Agora você vai louvar esse louvor bonito na presença de Deus, vai continuar na presença de Deus. O Espírito Santo vai te encher nesse louvor, se você ficar concentrado agora, hein? O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, hein? Em nome